Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero trazer aqui para você uma dica de direito constitucional no ponto organização do Estado. Na nossa Constituição, nós encontramos essa parte da matéria a partir do artigo 18 em diante. Começa com o título 3 da Constituição. A Constituição ela é toda dividida em títulos, né? Esse aqui é o título 3, Organização do Estado. E eu vou me concentrar especificamente no próprio artigo 18 da Constituição, quando ele diz o seguinte, me acompanha aqui, ó. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles autônomos entre si. Então, presta atenção aqui nesse detalhe. Quando a Constituição diz que a organização político-administrativa compreende esses 4 entes federativos, só isso aqui já é uma questão de prova. Porque o examinador pode colocar outros, por exemplo, territórios federais. Se aparecer na sua prova territórios federais, cuidado. Nada impede que seja criado um território federal, bem claro. Mas ele não será um ente federativo autônomo. Então toma bastante cuidado com isso. Quais são os entes federativos autônomos? Esses 4, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E todos eles autônomos. Então não caia naquela outra pegadinha clássica de prova que vai dizer o seguinte, a União tem soberania, os estados, o DF e os municípios têm autonomia. Errado, a União não tem soberania. Todos os 4 aqui possuem autonomia. Tanto soberania quanto autonomia é a ideia de poder. A questão é, soberania é um atributo da República Federativa do Brasil. Então vejam só, nós poderíamos fazer a seguinte comparação. Nós temos aqui ó, a República Federativa do Brasil. O Estado Federal Brasileiro, ele sim é dotado de soberania. Enquanto que os entes que formam, vou botar aqui ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esses entes aqui, ó, eles possuem autonomia. E como eu dizia, tanto autonomia quanto soberania é a ideia de poder, né? O detalhe é que a autonomia é um poder limitado. E essa limitação nós encontramos aqui, ó, na soberania do Estado brasileiro. Então, a soberania implica dizer no plano interno que ninguém pode se sobrepor ao Estado brasileiro. Então não há nenhum grupo de pessoas, nenhum ente federativo, nenhuma empresa, nenhuma organização que pode querer se sobrepor no plano interno à soberania do Estado brasileiro. E no plano internacional, da mesma forma, nenhum Estado, né, estrangeiro e soberano pode querer adentrar na soberania do Estado brasileiro, né, invadir a soberania do Estado brasileiro. E deve ser respeitado. Todo e qualquer país, né, soberano deve ser respeitado na sua soberania e pensando no plano externo. Essa autonomia ela implica uma série de questões. Por exemplo, a ideia de auto-organização. Os estados poderem se autorregular por constituições estaduais. Os municípios por leis orgânicas. Essa é a ideia de auto-organização. Autogoverno, que está relacionado aos poderes. Então, escolher representantes no legislativo, no executivo. Aí, cuidado com o detalhe. Todos os entes federativos possuem os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário? E a resposta é não. Porque municípios não têm poder judiciário próprio. E a rigor nem o DF teria. Por quê? O judiciário do DF é organizado e mantido pela União. Então, cuidado que nem todos os 3 poderes, dos 3 entes federativos, melhor dizendo, os 4 aqui, nem todos eles possuem os 3 poderes, tá? Então, só para ficar numa ideia do que seria a questão da autonomia, tá? Um outro ponto importante, não há hierarquia entre eles. A União não está acima dos estados e nem esse acima dos municípios. O nosso federalismo é um federalismo de cooperação, em que não há uma hierarquia entre eles, né? Lógica hierárquica. O que há são campos de atuação. Ou ainda, poderíamos avançar na questão, existe hierarquia entre uma lei federal, uma lei estadual e uma lei municipal? A resposta é a mesma da anterior. Não, não há. O que há são campos materiais de atuação em que a Constituição reservou, tais assuntos ficam para a União, outros assuntos para os estados, para os municípios. Isso com base naquele clássico princípio da predominância do interesse. Se o que predomina é o interesse geral, quem cuida é a União. Se o que predomina é o interesse regional, são os estados. Se o que predomina é o interesse local, municípios. Então, essa é a lógica. E outra coisa, lembrem que
Federação é cláusula pétrea na nossa Constituição, a nossa forma federativa de Estado. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da Constituição. Então, é cláusula pétrea a nossa forma federativa de Estado, o que implica dizer que não pode ser violada nem por emenda. Esse artigo 18, ele não traz com essas palavras, mas a gente precisa fazer uma leitura conjunta com o artigo 1º, que ele deixa bem claro que a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados, DF e municípios. Então, união indissolúvel é uma característica dessa forma federativa de Estado, em que essas partes aqui que formam o Estado Federal Brasileiro não podem se separar. Sabe aquela história do Sul é meu país, por exemplo? Não tem como essa tese prosperar do ponto de vista jurídico. Por quê? Porque isso violaria uma cláusula pétrea na Constituição. Nem por emenda constitucional isso seria admitido. Apenas por manifestação do poder constituinte originário, uma nova Constituição. Atualmente, você pode até defender essa bandeira. Do ponto de vista ideológico, não há problema. Agora, do ponto de vista jurídico, não tem como isso acontecer, tá? E só para fechar, a Constituição define, no artigo 18, que Brasília é a capital federal. Nem sempre foi assim, né? Já foi Rio de Janeiro, já foi Salvador. Atualmente, Brasília, na atual Constituição de 88. Beleza? Então, essas questões relativas à organização do Estado, fiquem atentos que são importantes aí para a sua prova. Bons estudos e até mais!